Giuliano de nous introduire dans ce climat de paix sans lequel la rencontre entre deux humanités, deux traditions spirituelles de l'humanité peuvent se rencontrer. Obrigada, Giuliano, por nos introduzir nesse clima de paz sem o qual o encontro entre duas espiritualidades da humanidade não pode se dar. Je suis très heureux de rencontrer Lama Padma Santen. Estou muito feliz com este encontro com Lama Padma Santen. Quand un homme se trouve dans une chambre obscure, Quando um homem se encontra em um quarto escuro, il a besoin d'ouvrir toutes les fenêtres. ele precisa abrir todas as janelas. La fenêtre qui est à l'Orient et la fenêtre qui est à l'Occident. A janela que está voltada para o Ocidente e a janela que está voltada para o Oriente. Nous avons besoin de toutes les lumières. Temos necessidade de todas as luzes. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de la lumière du Bouddha comme nous avons besoin de la lumière du Christ. E assim, hoje como ontem, nós precisamos da luz do Buda e da luz do Cristo. Avant de donner la parole au Lama, j'aimerais rappeler qu'il y a une petite erreur dans le titre de notre conférence. Antes de passar a palavra ao Lama, eu gostaria de lembrar que há um pequeno erro no título dessa conferência. Parce qu'il ne s'agit pas de mettre en relation Jésus et le Bouddha, Porque não se trata de colocarmos em relação Buda e Jesus, mais le Christ et le Bouddha. mas Buda e o Cristo. Dans la tradition chrétienne, comme dans la tradition bouddhiste, on distingue trois corps. Dentro da tradição cristã, assim como dentro da tradição budista, nós fazemos a distinção entre três corpos. Il y a le corps historique, Temos o corpo histórico, le Nirmanakaya, Nirmanakaya, c'est le corps et l'histoire de Jésus de Nazareth, é o corpo e a história de Jesus de Nazaré, que l'on peut comparer au corps et à l'histoire de Siddhartha Gautama, de la tribu des Sakyamuni. que podemos comparar à história e ao corpo de Siddhartha Gautama. De la même façon que Jésus est devenu le Christ en recevant l'Esprit, Da mesma maneira como Jesus tornou-se o Cristo ao receber o Espírito, au moment de son baptême, no momento do seu batizado, Siddhartha est devenu le Bouddha, Siddhartha tornou-se o Buda, celui dont la bodhi est éveillée aquele cuja Buddhi está desperta, au moment de son éveil. no momento do seu despertar. Donc là, on parlera du corps éveillé Aqui falaremos do corpo desperto ou du corps du Christ, ou do corpo do Cristo, le Meshiach, o Messias, celui qui est habité par l'Esprit. aquele que é habitado pelo Espírito. Au-delà de ce corps historique et de ce corps transfiguré Além desse corpo histórico e desse corpo transfigurado ou éveillé, ou desperto, il y a le corps essentiel, temos o corpo essencial, le Dharmakaya. o Dharmakaya. Et dans la tradition chrétienne, on parlera du Logos, Na tradição cristã falaremos do Logos, de la lumière par qui tout existe. da luz pela qual tudo existe. Et c'est important de rappeler ces trois corps ou ces trois dimensions. E é importante nós lembrarmos desses três corpos ou dessas três dimensões. Parce que quelquefois, nous comparons ce qui n'est pas comparable. Pois muitas vezes comparamos aquilo que não é comparável. Le corps historique de Jésus O corpo histórico de Jesus avec la bouddhéité, com a budeidade, l'état de claire lumière, o estado de clara luz, ou le corps historique du Bouddha ou o corpo histórico do Buda au Logos, ao Logos, en disant que Jésus est Dieu dizendo que Jesus é Deus et que le Bouddha n'est qu'un homme. e que o Buda não passa de um homem. Et là, c'est comparer des niveaux de réalité qui ne sont pas comparables. E nesse caso estaríamos comparando níveis de realidade que não são comparáveis. C'est intéressant
de voir quelle est la vie de Jésus de Nazareth É interessante vermos qual era a vida de Jesus de Nazaré et la vie de Siddhartha Gautama de la tribu des Sakyamuni. e a vida de Siddhartha Gautama, da tribo de Sakyamuni. Et on se rend compte que ce sont deux vies très différentes, E nos damos conta que são duas vidas muito diferentes, que ce soit dans le contexte géographique, seja no contexto geográfico, le contexte religieux, contexto religioso, le monde juif pour Jésus, le monde de l'hindouisme pour le Bouddha, o mundo judeu para Jesus e o mundo do hinduísmo para Siddhartha. et de voir comment chacun a intériorisé chacune de ces traditions, E é interessante vermos como cada interiorizou essas duas tradições, en entrant parfois en conflit avec les représentants de ces traditions. por vezes entrando em conflito com os representantes de ambas as tradições. Donc on compare deux êtres historiques. Então comparamos dois seres históricos. L'un qui va avoir une vie très courte et dramatique, dont la fin est dramatique, Que terá uma vida curta, cujo final será dramático, et un autre qui a une vie très longue, et dont l'enseignement va pouvoir se transmettre pendant de nombreuses années. e outro que terá uma vida muito longa, e que poderá transmitir seu ensinamento durante vários anos. D'un point de vue historique, Jésus et Siddhartha ne se ressemblent pas beaucoup. De um ponto de vista histórico, Jesus e Siddhartha não se assemelham muito, Mais au niveau de leur corps enseignant, mas no nível do seu corpo de ensino, de leur corps de doctrine, do seu corpo de doutrina, lorsque c'est le Christ qui parle à travers Jésus, quando Cristo fala através de Jesus, quand c'est l'état éveillé qui s'exprime à travers Siddhartha, quando é o estado desperto que se expressa através de Siddhartha, on remarquera que l'un comme l'autre ont recherché l'éveil de tous les vivants. perceberemos que tanto um quanto o outro buscaram o despertar de todos os seres vivos, Le salut et la libération de tous les êtres vivants. a salvação e a libertação de todos os seres vivos. Et là, leurs enseignements peuvent être complémentaires. E nesse momento podemos ver seus ensinamentos como complementares. Comme on le disait il y a quelques instants, nous avons besoin de toutes les lumières. Como dizíamos agora há pouco, precisamos de todas as luzes. Et dans le résumé que donne parfois le Dalai Lama de l'enseignement du Bouddha, E quando o Dalai Lama fala sobre o ensinamento do Buda, purifier son cœur, purificar o seu coração, on pourrait retrouver beaucoup de résonance dans la tradition de l'Évangile. poderíamos encontrar ressonâncias com a tradição do Evangelho. Et lorsqu'on se situe au niveau ultime, Mas quando nos situamos no nível último, lorsqu'on parle de Jésus comme le Logos, quando falamos de Jesus como sendo Logos, comme la nature qui fait exister toute chose, como a natureza que faz existir todas as coisas, cette claire lumière qui est au commencement, essa clara luz que está no início, et quand on parle du Bouddha comme la bouddhéité, quando falamos do Buda como a budeidade, là on est au-delà de toute comparaison. nesse momento estamos além de todas as comparações. La source de la réalité est la source de la réalité. A fonte da realidade é a fonte da realidade. Il n'y a pas deux réalités. Não existem duas realidades, Il y a plusieurs façons de l'exprimer, mas existem diversas maneiras de expressá-la. mais la source est une. A fonte é uma. Donc, quand on parle de Jésus Então, quando falamos de Jesus et de Siddhartha, e de Siddhartha, on compare deux êtres historiques. estamos comparando dois seres históricos. Quand on parle du Christ et du Bouddha, Mas quando falamos do Cristo e do Buda, on parle de deux êtres historiques habités l'un par la bouddhéité, falamos de dois seres históricos habitados um pela budeidade, l'autre par le Logos. o outro pelo Logos. Et quand on parle de la réalité ultime du Christ comme du Bouddha, E quando falamos da realidade última, tanto do Cristo quanto do Buda, là on entre dans le silence, então entramos no silêncio, de cette lumière originelle nessa luz original qui est à la source que está na fonte de ces deux visages, destes dois semblantes, de ces deux grandes fenêtres dessas duas grandes janelas, à travers laquelle
la lumière de l'éveil, la lumière du vivant, através da qual a luz do despertar, a luz do vivente, nous est transmise. nos é transmitida. Et j'aimerais entendre le lama sur ce qu'il pense sur ces trois corps, sur ces trois manifestations de l'unique. E eu gostaria de ouvir o Lama falar o que ele acha sobre esses três corpos, sobre essas três manifestações do único. Eu queria agradecer essa oportunidade, fico muito feliz de poder compartilhar esse espaço. E é um momento muito privilegiado, onde a gente pode conversar sobre essas duas tradições. Nós já estávamos conversando ali um pouco antes, né? E surgiu esse ponto sobre os três corpos do Buda, os três corpos de Cristo. Eu achei isso muito relevante. Ele trouxe essa questão para mim. É uma grande proximidade quando nós podemos falar desses três corpos. Eu acredito que muitas pessoas têm essa intuição de que nós temos a natureza crística. Nós podemos falar dessa natureza crística que nós podemos acessar. Do mesmo modo que no budismo nós dizemos há uma natureza búdica. Todos os seres têm uma natureza búdica. Então o fato de todos nós termos uma natureza búdica nos torna capazes de reivindicar, de poder viver isso que é a nossa própria realidade. Então no budismo nós trabalhamos com essa noção. É como se nós já estivéssemos no céu. A realidade é uma realidade espiritual. E os nossos olhos ficam toldados, nós vamos dizer assim, por avidya, né, pela incapacidade de ver. Então, quando nós perdemos a capacidade de ver, surge o mundo comum. Esse mundo comum, ele é uma experiência de mundo, ele não é o mundo real. Ele é uma experiência de mundo. E o mundo comum não impede que nós continuemos conectados e continuemos vivendo essa essência que é a natureza búdica. Então surge dentro do samsara, que é o mundo ilusório, o mundo de sonho, surgem as identidades construídas dentro da perda da visão. Então, quando nós perdemos a visão, surge a sensação de que nós somos esse veículo de manifestação dentro do samsara. A superação da visão do samsara e da visão limitada com respeito à nossa própria identidade é a purificação que nos permite mais adiante reconhecer essa extensão ampla que é a nossa condição natural. Eu ficaria muito, muito feliz de imaginar que o pensamento cristão ele acompanha isso, né? Que há essa visão, é como eu sinto assim, realmente. E, naturalmente, essa natureza búdica, ela tem duas dimensões extraordinárias. Ou a gente pode dizer, existem três dimensões extraordinárias da natureza búdica. O primeiro aspecto extraordinário é o fato de que essa natureza búdica ela está além de tempo e de espaço. Portanto, além de todos os ciclos das mortes e renascimentos. Então, quando nós falamos em mortes e renascimentos, na verdade nós estamos falando dentro da linguagem e da limitação do samsara, do mundo da ilusão, onde a nossa visão não alcança. Então, o próprio Buda dizia, para proveito daqueles que não têm visão, eu falo das mortes e renascimentos. Para proveito daqueles que são capazes de entender, eu falo do não nascimento e não morte. Quando ele se aproxima do final da sua vida, ele diz, eu manifestei um corpo de sonho para benefícios de seres de sonho, imersos em sofrimentos de sonho. Eu não vim e eu não vou. Então essa é a visão a partir de Dharmakaya, a partir da própria essência
da compreensão da natureza de Buda. Quando o Buda ultrapassa a ignorância, quando ele ultrapassa a incapacidade de ver, aí ele se torna um Buda. Esse é o ponto, né? Ele passa a utilizar aquilo que ele naturalmente é. E que mesmo quando ele está submetido, quando as pessoas estão submetidas à limitação da visão, elas continuam sendo isso, elas apenas não sabem. Essa é uma situação parecida com os adolescentes que talvez durante um bom tempo não percebam a compaixão da mãe, não percebam como que a casa funciona. Mas a casa segue funcionando e as mães seguem amorosas. Num certo momento, eles acordam, eles se dão conta e o próprio passado muda. Eles entendem tudo de uma outra forma, quando eles recuperam a visão. Então, esse primeiro corpo extraordinário é esse corpo que está além da vida e além da morte. Está além de nascimento e além de morte. Além do tempo, além do espaço. Somente. Onde que está você? Isso é muito interessante porque quando nós começamos a raciocinar desse modo, a gente pode imaginar que nós estamos dentro da nossa cabeça, alguma coisa assim. Mas aí vocês imaginem, quando vocês estão sonhando à noite, se vocês tiverem um traço de capacidade de lucidez durante o sonho, vocês podem se perguntar, e aonde estou eu agora? Aí talvez vocês digam, eu estou dentro dessa cabeça também, do mesmo modo quando acordaram. Mas quando nós acordamos, a gente pode lembrar, quando eu estava sonhando, eu imaginava que estava dentro da cabeça do corpo de sonho. Agora que eu acordei, onde é que estava esse corpo de sonho? Onde é que ele existia? Então ele mesmo não tinha lugar. Mas nós geramos uma sensação de localização, de localidade. Assim. Nós facilmente criamos ambientes artificiais como se eles fossem sólidos. Um exemplo de ambiente artificial que parece sólido é um avião. A gente está dentro de um avião, se tem uma pessoa sentada ao nosso lado que está em pânico, a pessoa tem um senso de realidade maior do que o nosso. Nós estamos tranquilos ali dentro. A gente se levanta do avião, se espreguiça, se estende, sente o elemento terra, assim, debaixo dos nossos pés. É um elemento terra de sonho também. Eventualmente a pessoa vai no banheiro e tudo funciona assim, normal. Todos os elementos funcionando dentro de um ambiente de sonho. A gente volta, tem uma pessoa em pânico. A gente diz, não, fique tranquilo, eu estou aqui com você, me dê a mão. Porque a nossa perturbação, ela também, ela é num ambiente sutil. Se a gente dá a mão para o outro, pode ser que passe. Não é incrível isso? Então, esse ponto, ele é como se fosse uma janela. Nós pensamos sobre isso e pode ser que a gente descubra que as realidades, elas têm por base esse espaço muito amplo e que o espaço e o tempo, a localização, elas pertencem a um mundo ilusório. Pode ser que a gente se dê conta disso. Agora, o Buda, quando olha com esses olhos, eu diria Cristo, naturalmente, né? Quando ele olhar com esses olhos, ele vai ter compaixão dos seres. Por quê? Porque os seres, não entendendo aquilo que ultrapassa todas as mudanças, todas as transições, eles não entendendo que está além de vida e morte, eles naturalmente vão sofrer as circunstâncias de vida e morte. E assim, tanto o Buda quanto o Cristo manifestam essa compaixão, essa entrega total em socorrer os seres, em ajudá-los. Esse aspecto é um aspecto muito interessante, porque nós poderíamos pensar que é um aspecto que brota do personagem, como de Jesus, ou brota de Siddhartha, que a compaixão seria um atributo de alguém, mas a compaixão é um atributo dessa natureza silenciosa e ampla.
Isso é um corpo extraordinário. Então, dessa compaixão brotam todos os Budas. Naturalmente, dentro de uma perspectiva budista, brotam todos os profetas de todas as tradições, e brotam todas as emanações divinas de todas as tradições. Que outra fonte haveria que não essa? Então, naturalmente, nós temos uma fonte. Dessa fonte brotam todos os níveis de compaixão e lucidez. Com certeza. O meu mestre, como Sua Santidade Dalai Lama, também usava esse exemplo. Diferentes tradições trazem, como que numa grande festa de família, trazem um prato e colocam sobre uma mesa. Aí todos nós compartilhamos daquilo. Cada um traz a sua especialidade, traz o seu melhor método, traz a sua melhor contribuição. Todas essas contribuições, na verdade, elas brotam desse mesmo estado sutil, que é um estado compassivo e amoroso, que busca trazer benefício aos outros seres. Aí nós poderíamos pensar, de onde vem esse estado compassivo, lúcido, amoroso, que se dedica ao benefício dos seres? Esse seria o segundo corpo extraordinário. Nós não conseguimos localizá-lo, mas ele existe. Esse corpo ele realmente é de grande importância. Nós podemos vê-lo funcionando em todos os lados. Por exemplo, nós estamos aqui hoje na Academia Brasileira de Letras. Alguém constituiu essa sala, alguém construiu isso, e dentro da academia alguém se alegrou em que nós pudéssemos estar aqui hoje, silenciosa nessa dimensão. Há uma aliança que não pertence a alguém. Quando as pessoas compassivas morrem, nós não precisamos nos preocupar porque a compaixão não morre. Então a compaixão é uma manifestação dessa dimensão sutil que também não nasce e não morre. Ela vem dessa região do silêncio, dessa região lúcida, profunda. Ela está disponível. É justamente a compaixão e o amor que nos permitiram chegar no ponto que nós estamos hoje aqui nessa sala. Nós tivemos pais e mães que nos cuidaram. Quando nós pensamos que a lei do mundo é a economia, a gente precisaria entender que não é. A lei do mundo é compaixão e amor. Nós não estamos aqui pela força da economia. Nós estamos aqui pela força da compaixão e de amor dos seres que nos cuidaram. Eventualmente eles usam os recursos econômicos, mas na verdade o que moveu eles para nos cuidar foi justamente compaixão e amor. E o que nos move para cuidar dos nossos filhos, a fundo perdido, talvez perdido mesmo, é justamente essa dimensão de compaixão e amor. Assim. Então a gente precisaria ver compaixão e amor como algo que ultrapassa as pessoas, que ultrapassa as manifestações. Às vezes eu penso que quando Sua Santidade Dalai Lama partir para o Parinirvana, talvez o planeta escureça por uma semana, pelo menos, por 49 dias. Acho que nós vamos receber um impacto disso. Mas ainda assim, com certeza, a compaixão não se extingue, a compaixão segue. Então, os grandes mestres, eles passam, Cristo passa, ou melhor, Jesus passa, né? E ainda a compaixão segue. Não é maravilhoso? Então é como se eles trouxessem a possibilidade, a realidade da compaixão e do amor. Então, mesmo que eles passem, compaixão e amor se tornam mais vivos. Eles se espalham pelos seres e nós podemos manifestar essa dimensão. Então esse é o segundo corpo. É um corpo extraordinário, ele tem conteúdo, ele tem movimento, ele tem capacidade de transformação das realidades. E ao mesmo tempo ele não passa no tempo, ele não tem nascimento e não tem morte. Aí surge o terceiro corpo. Um corpo que por vezes nós podemos pensar que é o corpo grosseiro, Rupakaya, no budismo. Nirmanakaya,
corpo de forma. Esse corpo de forma, ele tem nascimento, ele vive por um tempo e ele cessa. Corpo de forma. No entanto, algumas vezes nós podemos reconhecer em Rupakaya ou no Nirmanakaya o corpo mais sutil. Eu gosto de trazer essa tensão com respeito a isso, né? Trazer essa interpretação. De modo geral, nós dizemos que Dharmakaya é o corpo mais elevado. Porém, se nós compreendermos Nirmanakaya, nós vamos entender como é raro, como é extraordinário o fato de que o Buda, do mesmo modo que Cristo, pôde manifestar essa natureza de compaixão e de amor em meio às condições comuns do mundo. Em meio às condições onde existe nascimento, vida e morte. Onde existem todos os tipos de frustrações. Onde existe um engano completo na mente das pessoas. Quando nós falamos de samsara, essa palavra ela talvez seja insuficiente para nós nos darmos conta da extensão disso. Samsara é como se fosse um único mundo. No entanto, se vocês olharem com cuidado, todos nós temos bolhas de realidade pessoais. Nós temos mundos pessoais segundo os quais nós olhamos todas as coisas. E mais do que isso, esses mundos pessoais que configuram as realidades ao redor, eles não são únicos, eles são variados. Nós podemos ter mundos familiares, mundos profissionais, mundos relacionais variados. E nós podemos ter um borbulhar, que é o mais comum. Ou seja, nós borbulhamos por dentro de realidades de modo quase aleatório. A nossa mente opera de modo desconecto, aleatório, vagueante. Nós somos invadidos por realidades e pensamos de um modo ou de outro, depois pensamos de forma diferente e não encontramos uma solidez em meio a esse movimento todo. Então é muito extraordinário que surja alguém que seja capaz de se movimentar de modo destemido, sem tremor, lúcido, trazendo benefício às pessoas nos mundos particulares onde cada um vive. Então, isso. Os tibetanos, às vezes, eles enfatizam muito esse ponto. Eles até dizem, o Buda, Siddhartha, ele veio e foi. Quando ele foi, significa o quê? Ele retorna ao âmbito de Dharmakaya, ele se dissolve. Vocês vejam, o Buda, ele não retornou em outros corpos. Nenhum mestre presente diz, eu sou o Buda renascido. Eles são, mesmo os tibetanos que gostam de observar esses processos todos, eles dizem, eu sou a reencarnação do Dalai Lama, do 14º e do 13º. Meu mestre Chagdu Rinpoche era do Chagdu Rinpoche anterior. E assim nós encontramos esse retorno. Ainda que todos esses grandes mestres, no passado, eles também tenham chegado a uma condição de lucidez completa, eles não são o Buda Siddhartha, eles não são esse Buda original. O Buda original, ele atingiu Parinirvana e retorna à condição de Dharmamaya ou de Dharmakaya. Agora, os mestres atuais, os tibetanos gostam de dizer, eles estão acima dos Budas, porque os Budas foram e esses mestres estão aí. Então essa é uma forma de falar sobre a importância do Nirmanakaya, a importância de que a lucidez possa se manifestar num corpo mortal. Porque é através de um corpo mortal que é possível acessar e trazer benefício às pessoas. Um número muito pequeno de pessoas pode efetivamente pensar que acessa a Sambhogakaya, que acessa a Dharmakaya. Um número muito pequeno de pessoas que pode ter esse benefício direto. A maior parte de nós precisa ser socorrido a partir de alguém que olhe para nós, que nos entenda no nosso próprio mundo, que é a chamada sabedoria do espelho, que tenha uma relação de identidade conosco, sabedoria da igualdade, ou seja,
o que acontece conosco importa para essa pessoa. Isso é extraordinário. O Buda olha para uma pessoa, o que acontece para aquela pessoa interessa o Buda. Isso é extraordinário. Ele é capaz de entender a pessoa no seu mundo, do mesmo modo Cristo. Além do mais, mesmo que ele penetre na realidade limitada do outro, ele não perde a lucidez. Ele não dá um sentido absoluto para aquilo que é relativo. É como um médico que é capaz de observar todos os sintomas da doença, mas ele não olha para a pessoa pela doença, ele olha pela saúde. E ele é capaz de conduzir a pessoa para a saúde. Então é muito extraordinário que alguém tenha desenvolvido essa capacidade de olhar para o outro e não se contaminar pela doença do outro, mas ver o outro na sua saúde, mesmo em meio aos sintomas da doença. Isso é o que se chama sabedoria discriminativa. Por outro lado, tanto Cristo quanto o Buda, como Nirmanakayas, eles manifestaram a capacidade de localizar claramente o que são ações que vão produzir sofrimento e complicações adicionais. E eles aprendem e ensinam claramente como ações positivas podem ser feitas que vão produzir resultados positivos. Então eles criam caminhos que ajudam as pessoas a andar, mesmo que as pessoas não tenham ainda acesso à sabedoria. Eles criam processos, criam caminhos. Além do mais, eles manifestaram, dentro disso que é chamada a sabedoria da causalidade, eles manifestaram a capacidade de não serem contaminados nem mesmo por agressões. Então Cristo é um exemplo maravilhoso, um exemplo extremo disso. Mas o Buda também, ele foi perseguido em vários momentos, ele foi atingido, ele foi alvejado em diferentes momentos. Em nenhum momento ele perdeu a capacidade de beneficiar os seres que o atingiram. Então isso é chamado a sabedoria da causalidade. Não exercer ações negativas, exercer ações positivas e conseguir transformar a negatividade que é colocada sobre ele em benefício para o próprio atacante, para a própria pessoa com intenção maligna. E especialmente, aí vem a quinta sabedoria. Eles foram capazes de manifestar uma inabalável serenidade da sua identidade com a natureza que está além de nascimento, vida e morte. Uma serena conexão que simplesmente não precisa nenhum esforço, porque ela está estabelecida. Isso é chamada a sabedoria de Dharmata, a compreensão do aspecto último da realidade. Que ambos manifestaram aquilo que é chamada a sabedoria de Vajrasattva. Ou seja, todas as manifestações, tudo que surge, nós podemos utilizar como caminho, como um ponto especial a partir do qual nós vemos o que há de mais elevado. Nós podemos utilizar o ponto onde nós estamos, seja ele um ponto de sofrimento, um ponto de alegria, um ponto de felicidade, um ponto de temor, nós podemos utilizar, seja qual for a manifestação, como um ponto privilegiado para nós olharmos a natureza primordial. Então, aqui uma introdução curta, né, sobre esses três aspectos, esses três corpos, né.